Olá, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho sobre o tratamento da apneia obstrutiva do sono com aparelhos de pressão positiva, CPAP, binível. Na verdade, o objetivo desse vídeo é esclarecer quais são as indicações desse tratamento, qual é a importância desse tratamento e qual é o papel da fisioterapia respiratória no acompanhamento e no tratamento desses pacientes. Então, primeira questão a ser tratada é qual é a indicação. Quando o paciente ele é submetido a um exame de polissonografia, quando há a suspeita de apneia obstrutiva do sono, durante a realização desse exame, ele vai ser monitorado e aí as apneias elas vão ser computadas e vai gerar um resultado. Esse resultado a gente considera chamando índice de apneia e hipopneia, que é o número de eventos de respiração de apneia ou de hipopneia que ele teve durante uma noite de sono, dividido pelo número de horas que ele dormiu. Se ele tiver uma apneia moderada a grave, acima de 15 eventos por hora, ele já tem indicação formal de usar os equipamentos de pressão positiva, embora nem sempre seja o tratamento mais adequado. Isso vai depender da clínica do paciente, vai depender de características do exame, mas o gold standard para apneia obstrutiva do sono moderada a grave é o uso do CPAP, que é um aparelho de pressão positiva. E ele também pode ser indicado para caso de apneia leve, para ronco primário, se forem pacientes sintomáticos, pacientes que têm comorbidades associadas e até mesmo pacientes que falharam outras tentativas terapêuticas que não deram certo e que não geraram resultado, eles podem se beneficiar do uso do CPAP. E aí, para que esse aparelho é importante? Qual é a importância desse tratamento? Bom, para saber a importância, a gente tem que lembrar um pouquinho só do que acontece no nosso corpo quando a gente faz uma apneia. Então, enquanto nós estamos dormindo e a via aérea desaba, tem um relaxamento dessa musculatura, há uma interrupção da passagem do ar. Pode ser total, pode ser parcial, mas há uma interrupção. E aí, dependendo do tempo dessa apneia ou da quantidade de vezes que isso acontece, basicamente, se eu não respiro, não renovo a quantidade de oxigênio do sangue, começa a acumular gás carbônico e chega um momento que muitas vezes eu desperto para voltar a respirar. Às vezes eu não desperto imediatamente, mas o esforço respiratório recruta a musculatura para abrir a via aérea e muitas vezes o despertar vem depois, vem até de forma tardia. Mas percebem que a gente fica no dorme, para de respirar, desperta, recupera a saturação de oxigênio, dorme, para de respirar, faz hipóxia, aumenta o CO2, desperta. Então é um ciclo vicioso. Isso ao longo de uma noite é uma coisa, mas em geral isso é um problema crônico. Então essas interrupções da respiração, despertar, a hipóxia, a hipercapnia, que é a retenção de CO2 por conta dessa interrupção da respiração, elas acabam acontecendo de forma cíclica e elas desencadeiam respostas que são fisiológicas. A principal resposta que acontece é ativação do sistema nervoso autonômico simpático. Nessa ativação do sistema nervoso simpático, há a liberação de catecolaminas na corrente sanguínea, que são adrenalina e noradrenalina. Na pressão arterial, por exemplo, a resposta aguda disso é um aumento da pressão arterial e é um aumento da frequência cardíaca. Só que, cronicamente, esse paciente ele evolui com um quadro de hipertensão. E, às vezes, essa hipertensão chega a ser resistente, que é uma hipertensão não controlada, mesmo com todas as doses de medicamento otimizadas. Então, do ponto de vista cardiovascular, esse paciente ele começa a ter uma sobrecarga no coração, porque há um aumento na demanda e uma falta do suprimento de oxigênio. Isso pode levar a arritmias, pode levar a uma hipertrofia desse coração, pode levar do ventrículo esquerdo principalmente, pode levar até um quadro de isquemia cardíaca, de insuficiência cardíaca posteriormente. Existe todo um processo inflamatório que acontece concomitantemente a isso, liberação de espécies reativas de oxigênio que contribuem para o estresse oxidativo. Então o corpo ele vai reagir para tentar se manter em equilíbrio mediante esses estímulos negativos que estão vindo de uma apneia do sono. Então tratar a apneia é extremamente importante. Só que a gente não pode esquecer que usar um equipamento de pressão positiva abrindo a via aérea desse paciente, toda a pressão que eu submeter essa região, como nós temos aqui no tórax e abdômen um compartimento fechado, toda e qualquer pressão que eu colocar na via aérea superior
vai se transmitir para a caixa torácica e para o abdômen. E aí, aqui dentro da caixa torácica, a gente tem um coração e a gente tem os vasos da base e a gente tem toda a circulação que sai, né, daqui. E aí, pessoal, que se eu não souber que há uma interação entre coração e pulmão, que toda a introdução de uma pressão positiva na via aérea e no pulmão desse paciente vai ter uma repercussão circulatória, eu posso muito bem prejudicar esse paciente de alguma maneira, porque nem sempre ele vem só com a apneia obstrutiva do sono. Muitas vezes ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e qualquer que for a programação que eu vá colocar nesse CPAP ou nesse binível, eu posso facilitar ou eu posso dificultar a vida dele. E além disso, a gente também tem que lembrar que não existe só a apneia obstrutiva do sono, existe a apneia central do sono. Muitas vezes esse paciente tem as duas condições. Muitas vezes ele desenvolve a apneia central do sono após o tratamento com pressão positiva. A gente chama isso de apneia central do sono emergente ao tratamento. Ela pode emergir de outros tratamentos também, mas aqui especificamente falando da pressão positiva. Aí é que a gente chama atenção para a importância do fisioterapeuta respiratório, porque além de fazer a adaptação nesse paciente, de acompanhar o tratamento, de saber se o resultado está certo, se ele melhorou dos sintomas, se ele está bem adaptado, que isso é extremamente importante, porque uma das grandes barreiras que a gente encontra hoje é má adaptação e má adesão ao tratamento. Então, além de saber isso, eu tenho também que saber se aquilo que eu programei no CPAP está adequado, se o paciente está bem adaptado mesmo, com conforto, dormindo bem, né? E o fisioterapeuta respiratório, ele tem na sua formação um amplo conhecimento e estudos sobre essa mecânica respiratória, a repercussão na interação da pressão positiva, né? Na interação coração-pulmão. Então, é importante demais o acompanhamento do paciente, mas que esse acompanhamento seja feito de forma especializada. Tá ok? Um abraço para todos.